Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a cestinha, que eu já até postei no nosso Instagram. E ela serve para colocar biscoitos, doces, pães. E eu tô fazendo aqui de duas formas diferentes. Vou ensinar dos dois passo a passo aqui nesse vídeo. Eu vou utilizar o viés e no outro não. A gente vai precisar de fitas. Caso você queira fazer com os lacinhos nas laterais, é opcional. Vou precisar da canetinha fantasma para fazer a marcação, uma régua e viés. Então, opcionais é o viés e a fitinha. Aqui eu vou estar utilizando o painel do Suplás que a gente tem na loja. Então, eu vou estar utilizando o painel de Natal, um composê e aqui eu tô utilizando o acoplado, que é essa espuminha. Eu vou usar o painel também de Suplá. Vou usar o Filon Filter, não sei se todo mundo conhece, ele é um feltro prensado, tá? Ele fica nessa estrutura aqui, ele fica bem diferente da manta, mas ele dá uma estrutura firme. E vou estar utilizando um forro. Então, nesse caso, já deixei o forro virado lá pra baixo, a manta ou acoplado, ou o que você desejar pra estruturar. E o nosso painel de suplá que a gente tem no site, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Passar a costurinha só no contorno dele. E aí, coloco o viés. Se eu quiser fazer ele embutido, eu consigo fazer da mesma forma, só que aí eu vou ter que colocar a estrutura embaixo e direito com direito. Aí, eu passo a costura também aonde tem a marcação da primeira linha do suplá, tá joia? Vou passar a costura tanto aqui, quanto aqui no nosso painel. Já passei a costura para fixar o suplá, né, o painel de suplá, o nosso forro e o acoplado. E nesse outro caso, eu passei o suplá, o Filon Filter e o forrinho. A gente vai passar o viés na borda, pra dar um acabamento, porque aqui eu não fiz ele direito com direito, ele não deu aquele acabamento bonito. Nesse caso aqui, ele já deu o acabamento bonito, né? Porque aqui a gente desvira. E aqui a gente vai rebater essa costura. Aí não esquece de fechar aqui bonitinho. Aqui vocês podem tanto dar o ponto à mão ou passar na máquina, porque a gente vai dar aquele ponto de acabamento aqui de pesponto. Então, nesse caso, ficou direito com direito, eu fico com o acabamento. Se eu quiser colocar o viés, eu faço aquele sanduíche que nem eu ensinei aqui no início. Então, eu vou passar o pesponto aqui e vou passar o viés aqui. Já venho para mostrar para vocês. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative os sininhos aqui em cima, tá bom? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo. Meninas, aqui utilizei o viés de acabamento e aqui eu só rebati a costura. Rebati a costura aqui e fiz um quilt circular aqui. E vou fazer a mesma coisa nesse daqui, tá? Vou fazer um quilt só pra segurar os tecidos, né? E juntamente com o forro. E já venho pra mostrar pra vocês. Se vocês não tiverem as fitinhas, pode ser feito com o próprio viés mesmo. Você só vai dobrar aqui, no meio, como a gente fosse passar o viés normal. Aí, eu vou passar a costurinha aqui na pontinha e aqui na pontinha, formando uma fitinha. As medidas da fita eu vou deixar aqui na descrição, juntamente com o material que vai ser utilizado. Aí, depois a gente já faz as marcações da onde vão ficar as tirinhas aqui na lateral. Caso você não tenha viés, não tenha fitinha e queira fazer, não tem problema nenhum. Só fazer a marcação aqui
e passar uma costura. Eu tenho uma régua que ela tem os ângulos de 30, 60, 90 graus e 45 graus. Então, eu consigo fazer a marcação diretamente com a régua, tá? Eu pego o ângulo de 45 graus aqui e faço minha marcação. Do início do viés pra cá, eu meço 4 centímetros e pego o ângulo de 45. E aí, eu vou traçar uma linha aqui. Ó, como fazer a marcação se eu não tenho a régua de ângulos. Então, eu fiz um quadrado marcando 7 centímetros por 7 centímetros. Aqui, eu faço uma perpendicular, né? Pra formar o quadradinho, pra eu marcar os 7 centímetros. Eu vou achar o meio desse quadrado. Posso até dividir ele aqui ao meio, vai dar 3,5 e 3,5. Faço um pontinho aqui central. E aí, eu vou unir essa parte inferior aqui do quadrado com a parte superior do quadrado. Vou traçar uma linha. Vai ficar assim. Ficando assim, eu vou ter aquele ângulo que eu preciso para passar a costura aqui, para formar a nossa quininha da cestinha. Quanto maior for essa linha central, mais quadrada vai ficar a cesta, mais alta ela vai ficar, ó, tá? Quanto menor, mais retangular ela vai ficar com um centro maior. Aí, a escolha de vocês, tá bom? E esse ângulo eu vou fazer nas 4 quinas, nos 4 ladinhos. Ó, fiz as 2 marcações, passei as 2 costuras. Aí, eu vou achar, pra eu achar o meio aqui é fácil. Pego o meio com o meio, seguro aqui, e aí eu vou achar o meio daqui e o meio daqui. Achando os meios, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Ó, fiz as costurinhas, caso você não tenha as fitinhas, viés, dá pra fazer dessa forma que eu ensinei, tá? Vai ficar tudo embutido e as costurinhas assim. Fica essas quininhas aqui. Se você tiver aqueles botõezinhos, fica até bonitinho colocar aqui, ó. Coloca um botãozinho de madeira, de Papai Noel, ó, e forma essa quininha bonitinha. Também, se quiser aqui, dá uns pontinhos. Costura eu não recomendo porque vai ficar feio, tá? Vai ficar muito feio aqui do lado interno. Posso usar a cestinha do outro lado? Vou mostrar agora pra vocês como é que ela fica. E ficou assim. Essa caixinha eu deixei 7 por 7 o quadradinho, tá? Vai ficar o acabamento assim do lado externo. Ó, fica um acabamento bem bonito. E aí, do lado interno, recomendo sempre fazer o conezinho, que é esse formato aqui. Aqui eu vou ensinar utilizando as fitinhas, tá? Ou viés. Aqui vai ser o mesmo processo. Ó, dobrei a fitinha ao meio, ela tem 70 centímetros no total. E aí, eu vou fazer um cantinho igual a gente faz canto mitrado. Dobrei e dobrei. Ela vai formar aquele ângulo de 45 graus aqui. Esse ângulo de 45 graus, a gente vai fazer ele bem aqui. Ó, a linha que eu passei, ela vai estar aqui, certo? Então, ele vai ter que fazer isso aqui. Ó, já formou um peixinho aqui do lado. E aí, eu vou bater a costura. Eu gosto de passar a costura tanto aqui quanto aqui, tá? Pra prender esse lado da fita e esse outro lado da fita. Então, passo costura aqui, dou um retrocesso sempre no início e no fim, tá, gente? Tanto daquele outro modelo quanto desse, pra não desmanchar a costura.
e retrocesso no início, passa a costura, retrocesso no fim. Ó, as costurinhas ficaram assim, pra vocês verem. Seguir de um lado e do outro, porque na hora que eu dobro aqui, ela forma aquela lateral igual a outra. Aí aqui vocês fazem um lacinho bem bonito. Olha como fica bonitinho o cantinho. Fica assim, perfeitinho do lado. E o lacinho aqui em cima. Olha como fica bonitinho. Ó. Dá pra usar da outra forma também. O acabamento aqui. Sempre deixa mais ou menos a linha do tom, né? Ou da fitinha, o composê. Aqui eu quis usar um vermelhinho, que a gente tem essa cor mais fúcsia aqui, né? Um vinho, então ficou bonito, tá? Vou fazer os 4 cantinhos e já volto pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, se inscreva aqui no canal. E deixa aí nos comentários se você gostou desse passo a passo. Não esqueça, deixe seu joinha também. Passei os 4 cantinhos da minha fita. Aí aqui eu tanto posso usar com o floral maior pra dentro, quanto o floral mais miudinho pra dentro. Aí a escolha de vocês, dá pra usar dos dois lados. Aí lembrem-se, quanto maior a largura aqui, no caso eu fiz 7, mais alta ela fica. Essa daqui também é legal pra usar como um porta-panetone no Natal. É um super presente, você pode comprar aqueles panetones baratinhos. E dá pra pessoa, põe um panetone aqui, depois a pessoa usa o ano inteiro, colocando pãezinhos, torradas, docinhos. E aqui a gente dá uma vincada, só pra lá ficar mais bonita. Aí vem, depois passa com o ferro, e ficou assim, ó. Ela fica arredondada com o viés e com a fitinha. Diferente dessa daqui, tá? Ó. Essa daqui já ficou embutida e ela fica um pouquinho menor porque eu entrei um pezinho de máquina nela. @Ateliê Marina Amaral. Sempre estamos trazendo as novidades, tanto em painel quanto em tecidos. E é isso aí. Gostaram? Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aqui em cima, pra gente trazer mais vídeos pro canal, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!